Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 6 do dia 21 de junho de 2021. Então a aula de hoje, a gente vai ver como fazer o CRUD completo de qualquer sistema, Então tem esses tópicos aqui, tá? A gente vai ver como inserir dados novos, como selecionar dados, consultar dados já existentes no banco de dados, como remover dados e como atualizar dados. Tem algumas informações a mais aqui, algumas consultas um pouco diferentes, que também julguei importante, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer, como por exemplo, como recuperar o último ID, como fazer múltiplas inserções. Então, por exemplo, ao invés de inserir um cliente, eu insiro 3 clientes de uma vez. Tá? Como preparar os dados. Aqui, instruções preparadas é um pouco mais complicado entender, tá bom? Então, vou deixar para explicar quando chegar no slide. Como exercício de fixação, não tem nesse slide aqui, tá? Mas o trabalho prático, a parte 2 dele, vai mexer com isso daqui o tempo todo. Então, fica como exercício próprio trabalho prático. Tá? Antes de começar aqui, é bom ressaltar que essa aula aqui eu não vou estar resolvendo trabalho, tá? Então, na próxima semana que a gente tem a aula, aí sim eu vou gravar um vídeo resolvendo trabalho prático, parte 2, ok? Então, vamos lá. Pessoal, insert data. Então, qual que é a definição? Adicionar, inserir dados em uma tabela. Existem algumas regras, A primeira, vocês já estão acostumados, A consulta SQL, ela está escrita, citada na linguagem PHP. E essas outras aqui, talvez vocês não tenham, assim, reforçado isso, mas é bom deixar claro que os valores da string em uma consulta devem estar entre aspas. Já os valores numéricos não devem estar entre aspas. E, se uma coluna for autoincremente, eu não preciso colocar ela na consulta SQL. Então, essas 3 regrinhas aqui a gente vai ver no próximo exemplo, tá? Então, eu vou colocar a sintaxe e depois eu tenho um exemplo aqui onde a gente ilustra aí, ó, essas 3 regras abaixo. A sintaxe, tá? Então, qual que é a sintaxe do insert? Insert into, então isso aqui sempre vai ter, tá? E aqui, ó, seria o nome da sua tabela. Cliente, aluno, disciplina, tá bom? Abre parênteses, fecha parênteses, você coloca o nome de todas as colunas da sua tabela, exceto a coluna de autoincremento. E aqui você coloca os valores, beleza? Então, se aqui eu tenho 3 colunas, aqui eu tenho que ter 3 valores. Se aqui eu tenho 5, aqui eu tenho que ter 5 valores. E aqui é o nosso exemplo, tá? Então, para todos os outros exemplos vai ser a mesma tabela, para ficar mais fácil o entendimento, que é uma tabela chamada cliente, com 4 colunas, 4 atributos. ID, que seria a chave primária, que é int autoincremente. Nome e sexo, que é varchar. E idade, que é int. Bom, então aqui a gente vai testar, colocar string, entre aspas, o int, que é valor numérico, não coloca entre aspas, e o autoincremente, que não é necessário colocar na consulta SQL. Então, pessoal, esse código que vocês estão acostumados, tá? A ver aí em outros exemplos, em outras aulas. Aí eu vou colocar destacado em verde o que está de diferente. Então, o que está de diferente aqui, que vocês não viram ainda, é esse quadradinho aqui, ó, que é a parte da inserção. Então, insert into. Em qual tabela? Tabela cliente. Tabela cliente. Quais campos que eu tenho em cliente? Quais atributos? Eu tenho um ID que eu não preciso colocar por ser autoincremente. Então, eu tenho nome, sexo, idade. Nome, sexo, idade. Values. Mateus, como é varchar, Eu coloco entre aspas simples. Sexo, como é varchar, eu também coloco entre aspas simples. E idade, como é int, eu coloco sem aspas. Tranquilo? E pronto. Aí nessa linha que eu estou fazendo a consulta, de fato,
Se me retornar verdadeiro, o cliente foi inserido com sucesso. Caso contrário, exibe a mensagem de erro. Vamos testar agora lá no navegador, pessoal. Estou abrindo o navegador aqui. Localhost. Deixa eu só ver se tem algum dado já inserido lá. Que aí eu apago. Trabalho prático, PHP, cliente, né? Vou apagar esses aqui para deixar em branco para a gente testar lá do início. Beleza, pronto. Localhost, códigos. Aula 6. Primeiro exemplo é o insert, né? Então, insert, cliente inserido com sucesso. Vamos ver. Atualizar aqui. Ignorar esses erros. Pronto, ó. Então, adicionou o cliente, né? Matheus, masculino, idade 30, ID 17. Por que não é o ID 1? Porque eu já fiz outros testes e por mais que eu removi esses outros clientes, né? Ele continua incrementando. Então, aqui é o 17º registro aí de cliente. Mostrando ali no código, pessoal, insert. Se eu colocar um outro cliente aqui, tá? Por exemplo, Manuel 60, ele vai receber o ID 18 automaticamente. Então, se eu clicar em atualizar, olha lá, ID 18. Ok? Então é só isso. Só essa linha aqui, ó, para inserir um novo registro. Próximo aí, ó, é o Get Last ID. O que faz isso daqui, ó? Recupera o último ID que eu inseri ou que eu atualizei. Então, se executarmos um insert ou update em uma tabela com um campo autoincremente, podemos obter o ID do último registro inserido ou atualizado imediatamente. Então, isso é uma forma muito fácil, né? Se você quer recuperar o último ID, você tem uma função no PHP com MySQL, né? Que já faz isso de forma bem rápida e automática praticamente. Olha lá, então o código é bem parecido com o código anterior, né? A diferença é isso daqui, ó. Essa linha aqui, ó, que serve para me pegar o último ID inserido. Qual que é o último ID inserido? O ID da Regina, tá? Então vou testar esse código aqui e aí eu vou estar inserindo esse cliente Regina nessa linha aqui e nessa próxima linha aqui, no quadradinho aqui, a variável last underline ID vai estar recebendo o ID do último registro inserido, que é a Regina. Vamos testar então. Deixa eu voltar aqui. Get last ID. Olha lá, pessoal. Cliente inserido com sucesso com ID igual a 19. Vamos ver se a Regina tem o ID 19 mesmo. Tem, né? Tranquilo? Então, isso é algumas situações que vocês podem precisar saber qual que foi o último ID inserido. Próximo, bem aplicável também, tá? É o insert multiple. Então, vocês podem, várias instruções SQL podem ser executadas com uma única função. Você pode inserir, por exemplo, 3 clientes de uma vez. Como um exemplo aqui, ó. Aqui eu vou até aumentar um pouquinho, porque é bem importante a sintaxe aqui, tá, pessoal? Então, antes eu tinha só uma linha de SQL, né? Com só uma consulta, com só uma inserção. Como eu estou usando a multi-underline-query, tá? Para conseguir inserir vários clientes de uma vez, aqui fica um pouquinho diferente essa sintaxe aqui, tá? Primeiramente, essa primeira linha aqui, ó, o símbolo de igual, é o que a gente está acostumado a fazer, tá? Mas tem que ter um ponto e vírgula a mais aqui, ó, beleza? Então esse ponto e vírgula não tinha se fosse apenas uma inserção, ao invés de múltiplas inserções. Tá. A próxima linha eu tenho que concatenar o que já tem na variável SQL com o que a variável SQL vai receber. E mesma coisa na de baixo.
Então, por isso que eu uso ponto igual. O ponto igual serve para quê? Para juntar o que já tem na variável com o que ela está recebendo, beleza? E aqui eu também tenho ponto e vírgula, tá? Eu só não vou ter na última, beleza? Vamos testar isso daqui, mas antes, só para ficar bem clara essa questão aqui, né? E a questão do ponto e vírgula lá. Vamos voltar uma aqui, ó. Olha lá, pessoal. Aqui não tem esse ponto e vírgula, tá? Quando é inserção de um registro só. Quando a gente usa o multi-carry, a gente tem que fazer essa consideração aqui e esse ponto igual aqui também. Vamos testar para ver se funciona, então. Vou voltar aqui, insert multiple, clientes inseridos com sucesso. Vamos ver então se foram inseridos 3 novos clientes. Atualizar aqui. Foi, né? Olha, opa. Olha lá, 3 novos clientes foram inseridos. Vou disponibilizar esse código para vocês, tá? Não se preocupem. Além do slide, tem os códigos que vão estar disponíveis para vocês. Essa daqui que eu falei que ia explicar no slide, que é um pouco mais complicado de entender, tá? Uma instrução preparada é um recurso usado para executar as mesmas ou semelhantes instruções SQL repetidamente com alta eficiência. Parece um pouquinho com essa daqui, mas não é a mesma coisa. Vou colocar o exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nesse uso aqui ó, do prepared, qual que é a diferença? Primeiramente, a gente prepara a consulta, tá? Então, a gente está usando essa conexão, essa função prepare aqui. E aqui a gente fala, a gente vai inserir na tabela cliente, que tem os campos, os atributos, nome, sexo, idade, os valores, e aqui eu coloco interrogação, ó. Então, eu vou inserir 3 valores, mas eu não sei quais são os valores ainda, tá bom? Então, aqui eu só preparo a minha consulta. Eu não faço a minha consulta, que eu só preparo ela, e aí eu vou ter que receber esses valores em algum momento, beleza? Na próxima linha, que eu estou fazendo uma linkagem, uma vinculação. O que é esse bind de underline parâmetro? Esse bind significa ligar, vincular. Então, eu estou vinculando os parâmetros. Quais parâmetros? Esses parâmetros aqui, ó. Então, primeiramente, aqui, ó, o que significa esse SSI? São os tipos desses valores aqui, ó. Então, o S é de string. Realmente, nome é uma string. Sexo, esse próximo S aqui, é uma string porque sexo também é uma string. E o próximo aqui, I, é de inteiro. Por quê? Porque idade é do tipo inteiro, tá bom? Então, estou fazendo a vinculação dos parâmetros, falando quais são os tipos dele e quais são o nome das variáveis que vão receber esses valores. Tá? Pronto. Aí, ó, aqui, ó, tô atribuindo os valores. Variável nome recebe João, variável sexo masculino, variável idade 22. E nessa linha aqui eu faço a execução dessa inserção aqui, tá? Mesma coisa aqui embaixo, mesma coisa aqui embaixo. Tá? Nesse caso que eu estou preparando a conexão, aí aqui embaixo eu tenho que fechar, tá? A conexão aqui dessas duas variáveis aqui, tá bom? É um pouco mais complexo. Por que a gente utiliza isso? Isso faz de forma mais eficiente as instruções SQL, tá? É bem melhor do que você, por exemplo, fazer 3 vezes a mesma coisa aqui, tá? Lá não. Lá eu sei que a consulta, lá no próximo slide, no caso, né? Eu sei que a sintaxe aqui é igual. Então, você fala o seguinte, ó, vai mudar só esses valores aqui. Eu não preciso ter isso daqui copiado 3 vezes. Só estou mudando isso daqui, ó. Observem aqui, tá bom? Essa é a ideia. E também questão de segurança aí, tá? Evitar injeções SQL. E, novamente, em relação ao que você já viu na disciplina, isso tudo aqui é diferente, tá? Então, por isso que é um pouco mais complicado entender.
Próximo select data é quando você quer consultar dados que já existem no banco de dados. Então você usa para selecionar dados de uma ou mais tabelas. Tenho duas sintaxes, tá? A primeira sintaxe aqui, ó, eu coloco select, aqui o nome das colunas que eu quero obter informações, né? Então pode ser uma coluna só, pode ser duas, pode ser várias. From, então from significa a partir de. E aqui você coloca o nome da tabela. Em algumas situações, vamos supor que você tenha uma tabela aí, e nessa tabela não são só 4 colunas, são 29 colunas. Você vai precisar colocar coluna, nome de coluna por nome de coluna até chegar na 29ª coluna? Não. Você pode usar o asterisco, tá? O asterisco aqui significa que você quer obter informações de todas as colunas. Você quer retornar os valores de todas as colunas dessa tabela aqui, tá bom? Vamos testar isso daí. Bom, esse quadradinho todo aqui é diferente, tá? Aqui eu tenho minha consulta SQL, então select. Quais colunas que eu quero recuperar? Nome, sexo e idade. Nome, sexo e idade. Eu não quero recuperar o ID. Se eu quisesse recuperar as 4, eu apagaria isso daqui e colocaria simplesmente o asterisco. Beleza? Quero recuperar então essas 3 colunas a partir da tabela cliente, onde sexo seja igual a masculino. Então, se eu olhar lá no banco de dados, deixa eu atualizar para ver se está certo. Beleza. Eu quero selecionar todos os nomes, sexos e idade das pessoas que têm sexo igual a masculino. Então seria só desses 4 aqui, tá bom? Voltando lá no slide. Beleza. Aqui, ao contrário das inserções, tá? Deixa eu mostrar uma aqui. A primeira que é mais fácil de entender. A inserção aqui eu simplesmente rodo a consulta aqui e eu não preciso receber nenhum dado. Eu estou inserindo dado, eu não estou recebendo, não estou consultando dados. Então eu faço isso daqui no próprio if, tá? Já no select eu estou recebendo dados. Então, por eu estar recebendo dados, eu criei uma variável chamada cifrão resultado que vai receber essa consulta, né? A resposta dessa consulta, que seriam os meus dados, o nome, sexo, idade dos clientes que são do sexo masculino, tá? Então, tá tudo armazenado nessa variável resultado. O que eu tenho que fazer primeiramente? Tenho que fazer um if para verificar se o número de linhas dessa variável aqui é maior que zero. Por quê? Porque se não for maior que zero, significa então que eu não encontrei nenhum cliente. Tá bom? Tá. Agora, se for maior que zero, eu tenho pelo menos um cliente que atende a essa seleção aqui. Beleza? Aí eu criei um laço aqui, um while. O que esse while está fazendo? Ele está pegando essa variável resultado e transformando ela em um array associativo. Como assim um array associativo? Quando a gente fala array associativo, é que a gente não vai usar o índice do array, o índice do vetor. A gente vai usar a chave, né, que seria ali as colunas do array. Beleza? Então, cada vez que eu rodar esse laço aqui, essa variável linha vai pegar um cliente diferente, tá? E essa variável linha ela vai ser um array, e aí o array na chave nome vai ter o nome do cliente. O array na chave sexo vai ter o sexo do cliente. O array na chave idade vai ter a idade do cliente. Beleza? Vamos testar esse daí então. Esse daí tem que me retornar então esse primeiro registro, esse segundo, esse daqui e esse daqui. Vamos testar se eu estou certo. Primeiro registro, segundo registro, terceiro registro e quarto registro, tá? Vamos fazer um teste nesse select aqui, onde não tenha resultados, tá? Então vou colocar aqui mask.
Eu quero que me retorne todos os clientes que tenham sexo igual a mask. Se vocês olharem aqui, nenhum deles tem, né? Se eu clicar em atualizar, não foram encontrados clientes. Beleza? Então é essa a ideia do select. Se eu quiser que recupere o ID também, eu posso colocar asterisco aqui, tá bom? E aqui eu posso colocar mais uma linha. ID, dois pontos, cifrão linha, ID.br. Pronto, vamos rodar e ver se funciona aí. Olha lá, pessoal. ID 17, ID 18, ID 20, ID 21. 17, 18, 20, 21. 17, 18, 20, 21. Tranquilo? Deixa eu voltar o código ao que estava antes. Ok. Bom, já estamos fechando aí. Só temos mais duas consultas, né? Que é a delete e a update. A instrução delete, né, o nome é bem intuitivo, é usada para excluir registros de uma tabela. A sintaxe dela, tá? Então é delete from, isso aqui sempre vai existir, tá? O nome da tabela e aqui o where é opcional. Se eu não coloco o where aqui, vai excluir todos os dados daquela tabela. Se eu coloco esse where, vai excluir os dados, né, os registros da tabela que atendam a essa condição. Então, um exemplo aqui, ó. Observe que agora eu voltei lá naquele código mais facinho, né? Que isso daqui vocês já estão acostumados a fazer. Essa parte de cima também. Então, o que muda é apenas o que a variável SQL, né, está recebendo. Nesse caso aqui, ó, eu estou deletando da tabela cliente todos os clientes que tenham a idade maior que 10. Vamos ver na tabela cliente quantos são? Bom, os clientes que têm idade maior que 10 são os 4 primeiros. Então, se eu rodar aquele comando ali, aquele arquivo, eu vou ficar só com os 2 últimos. Vamos testar. É o delete, né? Cadê ele? Clientes removidos com sucesso. Olha lá, pessoal. Então, foram removidos os 4 registros porque eles tinham idade maior do que 10. Por fim, o update, que é bem parecido com o delete, né? Só que a ideia dele, o objetivo é diferente. É usada para atualizar os registros existentes em uma tabela. A sintaxe é essa, tá? Então, o update sempre vai ter. Aqui o nome da tabela, beleza? Aqui set, que significa o que você está mudando. Bom, eu estou mudando que a coluna 1 está recebendo um novo valor, vírgula, a coluna 2 está recebendo um novo valor. O where sem as condições. Se eu não coloco nenhuma condição, eu vou estar modificando a coluna 1 e a coluna 2 de todos os registros dessa tabela. Tá? Então, se eu quero especificar apenas alguns registros, eu tenho que colocar o where. Beleza? Vamos ao exemplo. Ó. Fiz um exemplo bobo aqui. Ó. O que eu fiz? Atualizar a tabela cliente. O que eu vou atualizar a tabela cliente? Sexo, né, vai passar a ser igual a M. O que eu estou fazendo aqui? Bom, eu quero que o sexo aqui não seja mais masculino, eu quero que seja M, beleza? Tá. Aqui, opa, não é aqui, é no slide. Se eu coloco só até aqui, ó, só até nesse sexo igual a M aqui, ele vai mudar de todo mundo. Ele vai mudar do Benício para M e da Sofia para F, para M também, tá bom? Como eu coloquei um where, opa, de novo errei. Como eu coloquei um where aqui, ó, então ele vai filtrar. Ele vai verificar todos os clientes que são do sexo masculino e aí sim vai mudar o que está naquela coluna, naquele campo, para M. Vamos testar então?
é o update clientes atualizados com sucesso. Olha lá, pessoal. Opa. Olha lá, pessoal. Então, apenas o Benício. Se eu não colocasse, ó, vou testar com vocês aqui. Se eu não colocasse esse where aqui, ó, ia atualizar de todos eles. Ok? Então é essa a ideia aí. Deixa eu voltar com o meu código como estava. Aqui são as referências, tá? Isso daqui é bem importante, tá? O material de lá é bem atualizado, então acessem lá para mais informações. Bons estudos, se cuidem e até mais.